Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós estamos seguindo nos cultos da noite a exposição do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 4 e entender o que Deus tem para nós nessa narrativa. Gênesis capítulo 4. Nós vamos expor dos versículos de 1 a 26, no entanto, eu quero ler primeiro os versículos de 1 a 16, explicar, e depois, no segundo momento, ler os versículos de 17 a 26, explicar, e no final, trazer a aplicação para o nosso coração, diante daquilo que vamos aprender essa noite. Então, acompanhe comigo a leitura, que se encontra nos versos de 1 a 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Queridos, na pergunta 14 do breve catecismo, um dos nossos símbolos de fé, a pergunta é: o que é pecado? Na sequência, a resposta nos diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão dessa lei. Isso é pecado. E nós sabemos que Adão e Eva, ao cometerem o ato de comerem do fruto, eles trouxeram o pecado original, quebrando assim um pacto que Deus havia estabelecido com eles, o pacto de obras. E a consequência disso foi um homem e uma mulher trazendo diversas evidências do que o pecado faz no coração do homem. E isso nos leva a entender que quando o pecado entrou no mundo, ele não só mexeu estruturalmente no homem, mas mexeu na sua funcionalidade. O homem, na sua estrutura, ele não quer fazer o bem. E na sua funcionalidade, ele não deseja o bem. O bem que nós fazemos porque Cristo, o resgatador, ele mudou o nosso coração e a nossa disposição para então fazermos o bem. O pecado afetou o homem em todo o seu ser. E o homem que vive no pecado, ele é
tendencioso a fazer coisas absurdas. Por isso que muitas das vezes nós nos deparamos com situações que a humanidade faz, que nós perguntamos: como o homem é capaz de fazer tal atrocidade? Como o homem é capaz de agir contra o seu próximo? Como o pai pode matar um filho? Como o irmão pode matar um outro irmão? Como o marido pode matar a esposa, ou a esposa matar o marido? Onde está o homem em toda a sua estrutura, em toda a sua funcionalidade? Gênesis relata para nós a realidade daquilo que somos como criaturas de Deus, ao passo que também relata para nós como Deus age na história da humanidade, permitindo com que a queda viesse ao mundo, mas em nenhum momento Deus desamparou ou deixou de cumprir o seu propósito eterno. E que nós vamos ver hoje, no relato de Gênesis capítulo 4, é onde o coração do homem pode levá-lo, quando o pecado reina, e quando a voz que ele ouve é a sua própria voz, no lugar da voz de Deus. Mas ao mesmo tempo, veremos que aonde tem pecado, existe Deus mostrando a graça do arrependimento. E Deus, na sua fidelidade, suscitando a semente da mulher, a semente de Gênesis 3,15, que pisaria na cabeça da serpente. Nós veremos então, no relato do capítulo 4, dos versos de 1 a 16, que lemos até agora, a história de Abel e Caim. Após a queda, nós temos o primeiro homicídio. Como isso se deu? Por que Caim matou Abel? Como essas coisas aconteceram? O que Deus quer nos ensinar diante de tudo isso? Na sequência, nós vamos perceber dos versos de 17 a 24, Moisés narrando para nós o que essa descendência de Caim também é capaz de fazer, mediante a uma vida em pecado. Ao mesmo tempo, veremos Deus agindo com a sua graça comum e permitindo que mesmo os ímpios podem ou possam fazer coisas boas, não porque eles têm em si o desejo de fazer o que é bom, mas porque Deus tem uma graça que age para que faça o que é bom em benefício do seu povo. E no final, os versículos de 25 a 26, nós veremos a fidelidade de Deus em suscitar a semente da mulher, da onde veio o nosso Cristo. E então aplicaremos esses ensinamentos. Acompanhe comigo, então, em primeiro lugar, o que Moisés quer nos mostrar ao trazer o relato de Abel e Caim. O texto começa aqui dizendo que coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Veja que interessante. Adão e Eva coabitaram e tiveram um filho. Apesar do pecado ter entrado no mundo, Deus, Ele manteve uma bênção, a bênção do filho, a bênção do coabitar, a bênção da descendência. Fato é que Eva entendeu que esse filho que ela agora tem, Caim, era o filho que veio com o auxílio do Senhor. O que nos leva à compreensão que para ela, para Eva e para Adão, possivelmente a promessa de Deus de que viria a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, possivelmente seria Caim. Porque é a Caim que ela diz: eu recebi um varão com auxílio do Senhor. Essa caixa aqui, se puder talvez desligar, ajudaria. Isso.
com o auxílio do Senhor. E quando ela diz adquirir um varão, Eva entende, inclusive, que esse menino que nasceu era um novo Adão. Adão, ele diz que ele é varão. E aqui Eva entende que esse menino é também um varão, é um novo Adão, possivelmente na compreensão e na fé que ela tinha, na promessa que Deus tinha dado em Gênesis 3,15. Esse Caim, possivelmente, seria a semente da mulher. Mas Moisés vai relatar para nós que não é bem assim. Esse Caim, ele inclusive seguiu os passos do seu pai, sendo lavrador. Depois o texto nos fala que, além de Caim, Adão e Eva deram à luz um outro filho chamado Abel. Abel foi pastor de ovelhas. Perceba que Moisés não dá tanta ênfase na pessoa de Abel como faz com a pessoa de Caim. Abel, inclusive, significa vapor, vento. Como o Eclesiastes vai dizer para nós, era alguém sem expressão. Abel era uma pessoa, talvez uma pessoa qualquer. Alguns comentaristas até dizem que Abel e Caim foram filhos gêmeos. Nós não sabemos propriamente, mas o que sabemos é que Caim é o primogênito e Abel é esse segundo filho. Talvez por ser o primogênito tenha uma relevância maior também para Adão e Eva. E percebe que eles agora são trabalhadores. E diz o texto que Abel é pastor de ovelhas, quanto Caim é lavrador. E algo interessante percebermos é que Deus amaldiçoou a terra no capítulo 3, como nós vimos no sermão anterior, mas trouxe uma bênção para o homem, que era o trabalho. E Abel e Caim desfrutam dessa bênção. Eles podem trabalhar, e podem trabalhar nessa terra que Deus amaldiçoou por conta do pecado do homem. Eles podem da terra trazer o fruto. Caim como lavrador, Abel como o cuidador, o pastor de ovelhas. E aqui o texto nos mostra agora um conflito entre essas duas sementes. E o conflito se dá quando Abel e Caim vão ofertar ao Senhor. E o versículo 4 nos diz que aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim traz do fruto da terra, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E por que Deus se agradou de Abel e não de Caim e de sua oferta? Abel, ele obedeceu à lei de Deus. Uma lei ainda que não estava posta para o povo de Israel, mas que aquilo que Abel ofereceu conforme Deus vai estabelecer para o povo de Israel como lei. Ou seja, você precisa ofertar diante do Senhor das primícias do rebanho. Você tem que dar o primeiro do rebanho. E não só, mas também tem que dar e oferecer a gordura deste para oferta, para sacrifício, para aceitação diante do Senhor. Antes mesmo que a lei estivesse estabelecida por Deus, Abel fez assim. Caim, no entanto, ofereceu qualquer coisa. Mas algo que nos chama a atenção aqui é como Deus vai se agradar e vai rejeitar as ofertas. O texto diz para nós que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E Deus, ele rejeitou Caim e sua oferta.
O que nos leva a entender que Deus, Ele não olha aquilo que é dado, mas o coração que oferta. Abel agradou o Senhor, não só porque ele deu da primícia, mas porque ele revelou ao dar da primícia um coração apto a uma adoração genuína a um Deus verdadeiro. Diferentemente de Caim, que pegou qualquer coisa para entregar ao Senhor, e por isso Deus rejeitou. O ponto importante, então, queridos, é perceber como Deus vai conduzir agora essa separação dentro do conflito entre as duas sementes. Porque Caim, diz o versículo 5, ele irou-se sobremaneira, ao ponto de descair-lhe o semblante. E ele irou contra quem? Ele irou contra seu irmão? Antes de tudo, ele irou contra aquele que o rejeitou. Ele se irou contra Deus. E, consequentemente, também se irou com o seu irmão. E algo bonito nesse texto está quando Deus, ele se aproxima de Caim para alertar o caminho que ele estava seguindo. Apesar de Caim já estar em pecado, irando-se contra Deus e contra seu irmão, Deus, na sua graça e misericórdia, se aproxima dele e o indaga, dizendo: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Veja, Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E qual foi a resposta de Caim frente às perguntas de Deus? Perguntas de confrontação, perguntas de aprofundamento no coração, perguntas para fazer com que Caim parasse e refletisse na atual situação em que ele se encontrava. Foi ir contra Deus, porque a ira do coração dele o dominou sobremaneira. E o ponto alto desse relato se encontra agora no versículo 8, quando Caim convida o seu irmão para ir ao campo. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Queridos, o povo de Israel entendia isso aqui. Se vocês lembram daquilo que já falamos do contexto, possivelmente Moisés escreve Gênesis para o povo que saiu da terra do Egito. Esse povo entendia o que é isso aqui. Ir ao campo para aquele povo era premeditar uma morte. Ao ponto que quando você chama alguém para ir no campo, você leva essa pessoa para sair fora da sociedade, para que o grito daquela que vai receber o golpe não seja ouvido. E então não tenha testemunhas de tal assassinato. Ou seja, o que Caim fez, ele fez premeditado. Ele pensou, ele de fato escolheu não dominar a sua ira, pelo contrário, externalizar essa ira num ato de homicídio contra o seu próprio irmão. Então, eles vão ao campo e Caim mata o seu irmão. Mas nós sabemos que, por mais que ele fez isso, achando que não teria testemunhas, Deus viu. E Deus então, rapidamente, se aproxima de Caim para, em tribunal, julgá-lo. Assim como Deus fez, logo após Adão e Eva comerem do fruto, em tribunal, Deus pergunta o que eles fizeram.
assim Deus fará a mesma coisa com Caim. E o versículo 9 diz, a primeira pergunta de Deus é: onde está Abel, teu irmão? E o que Caim responde? Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, além de consumir-se em ira e cometer um ato de homicídio, ele ainda mente contra o Deus que tudo vê. Ele ainda mente, tentando esconder, sem reconhecer o ato pecaminoso que ele fez. E disse Deus, versículo 10: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E na sequência, o que Deus vai fazer? Deus vai sentenciar Caim. Ele diz no versículo 11: és agora, pois, maldito por sobre a terra. Perceba, queridos, quando Deus, no capítulo 3, vai no seu tribunal julgar a serpente, ele vai amaldiçoar a serpente. Mas Adão e Eva, Deus não amaldiçoa, Deus apenas pune pelos atos pecaminosos que eles cometeram. Agora, preste atenção, o que Deus está fazendo com Caim? Deus não está punindo Caim, Deus está amaldiçoando Caim, assim como lhe fez com a serpente. E além disso, ele vai dizer no versículo 12: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Além de amaldiçoar Caim, Deus também vai amaldiçoar o seu trabalho, mostrando que essa terra que ele conseguia trazer o fruto para dentro da sua casa, agora não dará mais a ele, por aquilo que ele cometeu. A terra sentiu o sangue de Abel, e então Caim agora não mais desfrutará do benefício que a terra dá. E por isso que Deus vai dizer: agora você vai viver errante pela terra, você vai viver como um nômade, tentando encontrar algo para sobreviver. E qual foi a resposta de Caim diante da sentença de Deus? Disse Caim ao Senhor: ah, Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Já ouviram falar de autocomiseração? Caim foi amaldiçoado porque ele não era da semente da mulher. Aquilo que Eva e Adão talvez entenderam no nascimento dessa criança, e até tentaram ensinar a ele ao longo do seu desenvolvimento, agora podem compreender que não era ele. Não era ele a semente da mulher. Não era esse que de fato seria a descendência do Cristo que pisaria na cabeça da serpente. Agora podem perceber que os atos pecaminosos de Caim só se agravam porque ele era maldito e não escolhido de Deus. E o Senhor, ainda no versículo 15, por graça e misericórdia, vai colocar uma marca diante dessa autocomiseração que ele teve. O Senhor ainda vai ser misericordioso e dizer: ok, então coloca uma marca, para assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Pôs um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E o versículo 16 termina então essa parte dizendo que Caim vai se retirar da presença do Senhor e habitar numa terra, a terra de Nod, ao oriente do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus retirou eles do jardim. Agora aqui não é Deus que retira eles do jardim, não retira a Caim da sua presença.
É o próprio Caim que não consegue ficar na presença de Deus. Ele se retira. Por quê? Porque a presença de Deus não faz mais sentido para ele. E ele então se retira. E diz o texto que ele vai aqui para a terra de Nod. Importante nós percebemos quando a narrativa traz elementos de detalhes. Quando diz que ele saiu para habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden, ele está indo justamente para a mesma direção onde foi Adão e Eva depois que foram expulsos do jardim. Para a mesma direção. E lá no capítulo 6 nós vamos entender o porquê disso, quando chegarmos lá. Então, queridos, nós temos aqui, nesse primeiro relato, dos versículos de 1 a 16, um homem capaz com o seu pecado de matar o seu próprio irmão. Um homem que foi rejeitado por Deus, não só por conta da oferta, mas rejeitado por Deus e amaldiçoado pelo próprio Deus, porque esse não é da semente da mulher. Logo, ele é da semente da serpente. E agora os versos de 17 a 24 vão ampliar essa ideia na genealogia do próprio Caim. Leia comigo os versos de 17 a 24. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e que possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. O versículo 17 a 24 nos conta então sobre essa genealogia de Caim, aqueles que são considerados da semente da serpente. E veja que ele inicia-se, assim como o primeiro versículo, com um casamento. Caim coabitou com a sua mulher. Apesar de Caim ter sido rejeitado por Deus, a bênção do casamento está também para os ímpios. Deus deixou essa bênção da união entre o homem e a mulher, não somente para os seus, mas para toda a raça humana. E Caim, por mais de tudo que ele fez contra Deus, Deus permitiu que ele desfrutasse do benefício do casamento. E ele então coabita com a sua mulher e tem seus filhos. E o primeiro filho deles é Enoque. E diz então que ele vai fortificar uma cidade, desenvolver uma cidade para ele. Quando Caim foi dado por Deus como alguém que viveria errante por sobre a terra, Deus mostrou que ele andaria sem segurança, por mais que ele tivesse a marca. E ele então, com sua própria força, acha um local, escolhe aquele local e faz desse local uma cidade, fortalece esse local com os muros, com medo de alguém tentar contra ele. Nós veremos mais sobre isso no capítulo 5 e no capítulo 6. Mas o texto aqui vai contar para nós a geração de Caim. Eram muito mais filhos. No entanto, o que Moisés traz aqui para nós era aquilo que era necessário que nós entendêssemos. E ele faz isso através de 7 gerações, até chegar em Lameque. E aqui em Lameque nós vemos que esses filhos são agraciados com desenvolvimento cultural. Por mais que eram da descendência rejeitada por Deus, Deus agracia Jabal,
Jubal e Tubal-Caim. E o texto nos diz que Jabal foi pai dos que habitam em tendas, Jubal o pai de todos que tocam harpa e flauta, ou seja, foi o primeiro a encontrar na estrutura elementos que pudessem produzir um instrumento de corda e o outro de sopro. Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro, ele conseguiu pegar elementos minerais e ali produzir então essas armas. E tudo isso por quê? Porque Deus derramou graça. Já ouviram falar da graça comum de Deus? A graça comum é um elemento que Deus dá a todos aqueles que são agraciados por um presente de Deus. E esses podem ser inclusive ímpios. Quando o ímpio consegue produzir alguma coisa boa para o deleite do povo de Deus, ele faz, não porque ele tem em si mesmo a capacidade para fazer, mas porque Deus, por meio da sua graça, o capacita a fim dele fazer. E o objetivo de tudo isso é para que o povo de Deus desfrute, deleite-se dessas coisas. A flauta e a harpa foram produzidos por essa genealogia rejeitada por Deus. No entanto, nós podemos tocar e cantar louvores com elas. Por quê? Porque Deus, na sua graça, permite que até homens ímpios e maus produzem coisas boas, não para engrandecimento próprio, mas para benefício do povo de Deus. Mas o texto vai mostrar para nós que, apesar de Deus derramar essa graça comum, Moisés vai trazer aqui o relato de como o pecado, ele aprofunda no coração do homem, ao ponto do homem fazer coisas abomináveis. E Lameque fez muito mais do que Caim. Em primeiro lugar, Lameque, ele introduz, rompendo com aquilo que Deus deixou como bênção, que era o casamento entre um homem e a mulher. Lameque rompe com isso, casando-se com 2 mulheres. A poligamia passa a existir por conta dessa descendência rejeitada por Deus. E Lameque, então, toma essas 2 mulheres e ainda se vangloria por aquilo que ele fez. Mas ele não parou por aí. Além de romper com essa bênção do casamento, ele vai mais. Ele, por conta de um descontentamento qualquer, ele vai lá e mata 2 pessoas. E ele fala isso de forma alegre para suas esposas. Vós, mulheres de Lameque, escutai, eu passo ao que passo a dizer-vos: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. E fora isso, ele vai tomar algo que Deus colocou em Caim e vai aumentar para ele, dizendo: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, agora de Lameque, porém 70 vezes 7. O que um homem é capaz de fazer em sua degradação? Moisés mostra isso para nós. Mas os versículos 25 e 26 estão aqui para nós, para mostrar esperança. Abel, que era descendência, era da semente da mulher, foi morto. E agora? E agora nós temos um novo momento em que Adão e Eva novamente vão coabitar. E então darão à luz um filho. Verso 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente, em lugar de quem? Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eva sabe agora que Caim não era a semente prometida da mulher, e sim Abel. E Deus, em sua fidelidade, concede ao casal Adão e Eva outro descendente, que substitui Abel. E na batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente, Deus, fiel como é, Ele continua a linhagem da semente da mulher, agora em Sete. Sete, querido, significa designado.
Esse foi então designado para assumir o lugar de Abel. E Sete teve um outro filho. O filho, então, agora é Enos. E Enos significa fraqueza. Daí, diz o texto, se começou a invocar o nome do Senhor. Sidney Greidanos, um comentarista, vai nos dizer algo muito interessante. Na linhagem de Caim, vemos prósperos desenvolvimentos culturais, mas o povo declara cada vez mais que não precisa de Deus. Nessa linhagem da semente da mulher, vemos pessoas fracas, um mero vapor, como Abel, Enos, fraqueza, mas que invocam o nome do Senhor. Por quê? Porque eles entenderam que eles dependiam de um Deus vivo e verdadeiro. E que por mais que eram vapor ou fraqueza, eles tinham o Deus de toda a obra, o Deus fiel, o Deus que conduz a história conforme a sua vontade santa e soberana. Então Deus é fiel para dar continuidade à linhagem da semente da mulher. Deus levanta Sete e os seus descendentes para continuar o seu povo sobre a terra. E eu e você fazemos parte dessa semente. E estamos em constante guerra com aqueles que são da semente da serpente. No entanto, nós já temos a vitória decretada pelo próprio Cristo, aquele que de fato pisou na cabeça da serpente. Queridos, em primeiro lugar, nós podemos parar para entender que, de fato, o pecado trouxe a depravação sobre toda a humanidade. O homem, não só na sua estrutura, mas na sua funcionalidade, tende para o mal. Davi já disse que nós nascemos na iniquidade, em pecado concebeu a nossa mãe. Nós nascemos propensos para sermos contra Deus. Como Efésios vai dizer para nós, no capítulo 2, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. No entanto, por graça e misericórdia, o descendente da semente, da semente da mulher, veio. E por fidelidade de Deus, cumpriu a obra redentora. Ele morreu, venceu, ressuscitando e fazendo com que os eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, pudessem agora se deleitar do benefício da graça especial de Deus. E agora nós podemos viver, adorar e cultuar um Deus, porque nós sabemos quem Ele é, não apenas por aquilo que as pessoas falam, mas por aquilo que Ele fez em nós, e aquilo que Ele é em nós, com o seu Santo Espírito, aplicando as suas verdades no nosso coração. Por isso, a Escritura nos chama à compreensão que nossa adoração tem que ser uma adoração que nos leva a uma motivação sincera daquilo que Cristo fez em nós. O culto que prestamos a Deus precisa ser um culto que de fato emana de nós uma vontade, e essa vontade não é algo que nós temos em nós mesmos, mas é uma vontade que foi imputada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós podemos adorar porque antes Deus escolheu a mim e a você para adorá-lo. E isso é o que Moisés quer nos mostrar, é o que a Escritura quer nos revelar, que de fato o pecado entrou no mundo, mas nada disso surpreendeu um Deus que já tinha no traço da história o momento da plenitude dos tempos, o Cristo que viria, e de fato veio, e veio da semente da mulher, assumiu a forma humana, para que na forma divina e humana, Ele pudesse nos substituir na cruz, pagando a nossa dívida. Como Paulo vai dizer em Colossenses, os escritos de dívida que eram contra nós, foram cravados na cruz. Todo o seu pecado
foi cravado na cruz. Por isso também Romanos 8:1 pode dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora a pergunta é: por que nós, sendo filhos de Deus, transformados e redimidos pelo sangue de Cristo, ainda não o adoramos em espírito e em verdade? Porque ainda não devotamos a nossa vida a Ele da forma como Ele merece. Porque as nossas motivações estão mais para o mundo do que para fazer a vontade de Deus. Porque nós gastamos mais tempo ouvindo as vozes mundanas do que a voz do próprio Deus. Hebreus deixou claro para nós no capítulo 1 e no capítulo 12, como nós lemos na liturgia, que nós temos que ouvir uma só voz, a voz daquele que agora fala, a voz de Cristo Jesus. E nós temos tudo isso aqui, revelado nas Sagradas Escrituras, mas não queremos passar 1 minuto, 2, 3, 5, nos deleitando da presença de Deus, quando lemos a palavra dEle. Muitas vezes nós não queremos fazer como o salmista no Salmo 19 diz: ó Senhor, eu levanto de madrugada para me deleitar na Tua presença. Guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. Mas nós queremos gastar o nosso tempo nos alimentando de coisas banais. E queridos, aquilo que o coração se alimenta faz com que os seus pensamentos, as suas vontades e os seus atos corroboram com aquilo que você tem aqui dentro. Se o teu coração está cheio da vontade de Deus, é a vontade de Deus que você vai fazer. Agora, se o seu coração está cheio das mazelas deste mundo, querido, o resultado será pecaminoso. O texto também nos ensina que o nosso Deus é soberano. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nada disso é diferente do que aquilo que homens e mulheres durante a história já viveram. Nós sabemos, ao olhar para a história, que momentos trágicos aconteceram, inclusive com as políticas do povo. No entanto, em nenhum momento Deus desamparou os seus. Quando os seus voltaram o coração para Deus e não para os homens. Por isso que a Escritura diz: maldito o homem que confia no homem, porque a nossa confiança está num Deus soberano. É Ele que controla o percurso da história. É Ele que é fiel, é Ele que vai nos conduzir, por meio dessa fidelidade, ao cumprimento da promessa, onde receberemos a coroa da vida. O que resta a nós é vivermos para Ele, tão somente para Ele, e confiar nele, e descansar na providência dEle, apesar dos cenários que virão. É Deus, o justo juiz, que governa sobre o seu povo, até mesmo no sofrimento. E o texto nos ensina também que nós temos que ter fé. Abel era um tipo de Cristo, mas não Cristo. Nós temos que ter fé, não uma fé qualquer, mas uma fé que nos leva a, de fato, olhar firmemente para aquele que consumou a obra da redenção em nós. Hebreu vai dizer para nós que nós estamos correndo a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Mas lá vai dizer também que existe algo que atrapalha a nossa corrida. E o que não atrapalha a nossa corrida é o sobrepeso e o pecado que tenazmente nos assedia. Se nós vivermos no sobrepeso do passado, com a culpa que carregamos, sem olhar para a cruz de Cristo, que de fato perdoou todos os nossos pecados, e se nós tivermos pecados de estimação, que todos os dias nós alimentamos, nós teremos problema na nossa carreira, nós teremos problema na nossa caminhada, nós teremos problema de olhar para Jesus. Agora, se nós deixarmos sobrepeso, deixarmos de fato aquele pecado de estimação na cruz do Cordeiro, pode ter certeza que a nossa fé será viva. Nós fomos transformados para uma viva esperança. E essa é a esperança que deve mover a nossa vida. O Deus que é fiel, Ele suscitou a semente, e nós já desfrutamos hoje do benefício dessa semente, porque Cristo de fato já veio, morreu, ressuscitou e nos deu vida.
Agora, se você ainda não conhece a Cristo, ou não desfruta desse privilégio, convido você a conhecê-lo. Há somente um caminho, e um caminho verdadeiro. Esse caminho é o caminho de Cristo. Deus nos ajude a viver os nossos dias somente para Ele. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!